Bom dia, você está rindo de mim ou para mim? Veja a seguir. A regência do verbo e o efeito de sentido, quando se diz você está rindo de mim, entende-se alguém está zombando de outrem. Logo, o verbo rir, neste caso, é transitivo indireto e regido da preposição de, apresenta a ideia, fazer de algo ou alguém motivo de riso, diversão, menosprezo, zombaria. Ainda sobre o verbo, sobre a regência verbal e o efeito de sentido. Quando se diz, você está rindo para mim, entende-se alguém está procurando ser gentil, agradável ou simpático. Assim, o verbo rir, neste caso, é transitivo indireto e regido da preposição para. Apresenta a ideia ser ou tornar-se agradável. Agora reflita. Joana, qual é o certo? Ele namora comigo ou ele me namora? Outro exemplo, Priscila namora Luiz. Verbo transitivo direto. Então, o correto aí é o verbo ele me namora, ou então Priscila namora Luiz. A regência de alguns verbos. Vamos estudar a seguir a regência de alguns verbos, subdividindo-os em dois grupos. O primeiro desses grupos é constituído por verbos que apresentam uma determinada regência na variedade padrão e outra na variedade popular. O segundo é formado por verbos que apresentam, na variedade padrão, diferentes sentidos associados a diferentes regências. Primeiro grupo. No estudo da regência verbal, como no estudo de outros tópicos gramaticais, a comparação entre estrutura sintática coexistente no idioma se faz sob a perspectiva da adequação à situação de uso. Por isso, uma determinada regência de um verbo pode ser adequada em um contexto e ser inadequada em outro. Assim, havendo duas estruturas equivalentes, cabe ao falante a optar por uma delas, avaliar sua aceitabilidade em fundo do contexto comunicativo em que se encontra. A regência verbal na variedade popular e na variedade padrão. Compare a seguir, em cada conjunto de exemplos, as diferentes regências em cada verbo apresenta, na variedade popular e na variedade padrão. O verbo assistir. Pela TV, nós assistimos o show de rock e a variedade popular, que também nós chamamos de variedade coloquial. Pela TV, nós assistimos ao show de rock, variedade padrão, ou variedade culta, formal. Verbo assistir significa ando ver. Ele, na variedade popular, é um verbo transitivo direto, VTD, apresenta o objeto direto, logo assistir a alguma coisa. Na variedade padrão, que é o de acordo com a norma culta, é um verbo transitivo indireto, VTI, apresenta o objeto indireto, iniciado pela preposição a, logo assistir a alguma coisa. Você diz assistir ao show, assistir à aula. Neste caso, se você disser assim, vou assistir a aula, você deve colocar uma crase, porque aula é uma palavra feminina, junta dois as aí. Complemento teórico. Na variedade padrão, quando o complemento de um verbo é representado por um pronome relativo que, o qual, quem, etc., a preposição eventualmente exigida por esse verbo precisa ser introduzida antes do relativo. Exemplo. Os dois filmes a que assistimos ontem são brasileiros. Aí o pronome relativo, que, preposição exigida pelo verbo assistir, é assistir a alguma coisa, então por isso ficou a que. Aí diz assim, fique atento.
O verbo assistir, além de significar ver, tem estes outros dois significados: ajudar, auxiliar, caber, pertencer. Consulte o segundo grupo de verbos logo após. Ir e chegar. Você vai no cinema amanhã? É variedade popular. Você vai ao cinema amanhã? Variedade padrão. Já chegou do porto o imenso navio holandês? Variedade popular. Já chegou ao porto o imenso navio holandês? Variedade padrão. Então, você viu aí o verbo chegar e o verbo, não é, ir. Comentários a seguir. A regência verbal na variedade popular e na variedade padrão. Lembrando, gente, que popular também pode ser chamado de coloquial e padrão pode ser chamado de culto, de formal, certo? Então, vocês fiquem ligados aí, porque no Enem cai muito variedade. E quer que você identifique aí qual é o tipo de variedade, se é padrão, se não é padrão, se é coloquial. Então, lembre disso. Na variedade popular, apresentam a preposição em, iniciando o adjunto adverbial de lugar assim. Ir em, quer dizer, ir em algum lugar, ou chegar em algum lugar. Já na variedade padrão, apresenta a preposição a, iniciando o adjunto adverbial de lugar. Ir a algum lugar, chegar a algum lugar. Então, vocês viram que esses verbos aí pedem a preposição a, não a em. Obedecer e desobedecer. O motorista responsável obedece os sinais de trânsito. Variedade popular. Variedade popular. O motorista responsável obedece aos sinais de trânsito. Variedade padrão. Quem desobedece às regras de trânsito deve ser punido. Então, vamos ver o verbo obedecer e desobedecer. Na variedade popular, são verbo transitivo direto, apresentam objeto sem preposição inicial, objeto direto. Assim, obedecer alguém, alguma coisa. Desobedecer alguém, alguma coisa. Na variedade padrão, o verbo aí é um verbo transitivo indireto. Exige o objeto indireto iniciado pela preposição a. Assim, obedecer a alguém ou alguma coisa. Desobedecer a alguém ou alguma coisa. Agora, o verbo preferir. O verbo preferir, ele preferiu mais do que ficou. Ele preferiu mais partir do que ficar aqui. Variedade popular. Na variedade padrão ele preferiu partir a ficar aqui. Então, o verbo preferir na variedade padrão é empregado com expressões comparativas mais que, muito mais, que, do que, etc. Assim, preferiu mais uma coisa do que outra. Mas na variedade padrão, o verbo preferir é um verbo transitivo, direto e indireto, ou seja, VTDI, que existe dois objetos, um direto e um indireto, iniciado pela preposição a. Preferiu alguma coisa, objeto direto, a outra, objeto indireto. Preferir X a Y. Eu costumo dizer preferir isso àquilo. Ou preferir X do que Y. Aí é um questionamento, mas você sabe que a norma padrão é preferir X a Y. Num texto de Maria Vitória Benevides, pode-se ler: a faxineira, mãe de 4 filhos, preferia fazer suas compras no Pão de Açúcar aqui ao lado do que pertinho de sua casa, na zona sul da cidade. O erro de regência poderia ser explicado pela distância
entre os elementos comparados por meio do verbo preferir. Seria uma boa explicação se a regência recomendada pelas gramáticas ainda fosse utilizada. Neste caso, preferi dizer que a grande Maria Vitória está nos mostrando um sintoma claro. Preferir X a Y. É simplesmente um arcaísmo. Todos preferem X do que Y. Quando essa pessoa colocou arcaísmo, que quer dizer que está em desuso, porque ninguém usa mais essa norma padrão. Isso que a autora desse texto quis dizer. Pagar e perdoar. Esses dois verbos apresentam semelhança quanto à regência. A prefeitura ainda não pagou os funcionários, variedade popular. A prefeitura ainda não pagou aos funcionários, variedade padrão. Então, esse verbo aí pede a preposição a. Ele tentou, mas não conseguiu perdoar o amigo, variedade popular. Ele tentou, mas não conseguiu perdoar ao amigo, variedade padrão. A regência verbal na variedade popular e na variedade padrão, o verbo pagar e perdoar. Na variedade popular, são verbo transitivo direto, apresenta objeto sem preposição, objeto direto, dizem assim: pagar alguém, perdoar alguém. Na variedade padrão, são verbo transitivo indireto, quando o objeto é gente, requer preposição a, iniciando o objeto indireto, assim: pagar a alguém, perdoar alguém. Isso já falei ontem, mas no caso, se for coisa, é objeto direto. Complemento teóricos, verbo pagar e perdoar. Quando o objeto desses dois verbos é coisa e não pessoa, ambos são transitivos diretos, tanto na variedade popular como na padrão. Exemplo: você ainda não pagou o aluguel, variedade padrão e variedade popular. Perdoar uma traição nem sempre é fácil, variedade padrão e variedade popular. Por que é que está dizendo que ambos são, tanto a padrão como a popular são iguais? Porque, gente, popular é que o povo fala, padrão é aquela que está na gramática. Mas, às vezes, o povo fala a padrão, porque não tem falha, e não teve erro gramatical. Portanto, as duas variedades aí são usual. Visar. Muitos treinadores visam o cargo de técnico da seleção, variedade popular. Muitos treinadores visam ao cargo de técnico de seleção, variedade padrão. Verbo visar. Na variedade popular, é transitivo direto, apresenta objeto sem preposição, objeto direto, visar alguma coisa. Na variedade padrão, é um verbo transitivo indireto com preposição a, iniciando o objeto indireto, visar a alguma coisa. Ainda sobre o verbo visar. Fique atento. O verbo visar, além de significar objetivar, ter como meta, tem também estes outros dois significados: mirar, dirigir a pontaria, assinar por visto. Agora, consulte o segundo grupo dos verbos a seguir. Bom, gente, a aula, como já está longa, eu vou deixar essa aula a seguir para outro dia. Então, no outro dia, nós vamos ver as regências, mas aqui desse outra síntese. A regência de alguns verbos de variedade padrão. O verbo assistir significa ver, ir, chegar. Ver significa ver, ele é com a preposição a. Hoje vou assistir ao jogo do Brasil. O verbo ir e chegar é um verbo intransitivo, quer dizer, não tem complemento aí obrigatório, com a preposição a iniciada na adjunta adverbial de lugar. A criança vai ao parque, o homem vai à lua
foi à Lua em 1969. Obedecer e desobedecer é um verbo transitivo indireto com a preposição a. Ele desobedeceu ao regulamento. Preferir é um verbo transitivo direto e indireto com a preposição a iniciando o objeto indireto. Preferiu telejornais a novelas. O verbo pagar e perdoar é um verbo transitivo indireto com a preposição a. Eu pagarei ao gerente. Isso quando é pagar a pessoa, lembre disso. Visar significa ter como meta. É o verbo transitivo indireto com a preposição a. Nem toda pesquisa científica visa ao progresso humano. Observações. Na variedade padrão, os complementos representados por pronomes relativos que, qual, quem, etc., devem ser precedidos pela preposição exigida pelo verbo. Compare. As leis que eles obedecem são rigorosas. Variedade popular. As leis a que eles obedecem são rigorosas. Você viu que, como o verbo obedecer pede a preposição a, então ficou aí a que. O segundo grupo, gente, eu vou deixar para a próxima aula, porque a aula já está um pouco longa. Então, eu vou deixar para a próxima aula, nós vamos ver, talvez, amanhã.